Você que está me assistindo, acha mesmo que o governo pode obrigar as pessoas a tomar a futura vacina da Covid? Para saber sobre isso, fique comigo no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Vitor, estudante de filosofia da UFOP. Já adianto que se você entrou nesse vídeo para ouvir conversa fiada de mito, 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 mito ou morte ao Bolsonaro, camarada, esse vídeo não é para você. Vão ter vários canais aí que vão oferecer esse tipo de conteúdo. No vídeo de hoje, vamos buscar fazer uma investigação filosófica sobre a legitimidade do governo em te obrigar a tomar uma vacina, para que você possa comparar os argumentos e formar uma opinião mais bem fundamentada no assunto. Antes, algumas coisas precisam ser esclarecidas. Por mais que você tenha uma vacina, ainda há pelo menos dois problemas. Não haverem condições de vacinar todas as pessoas e a eficácia não ser 100% de garantia que não haja contaminação entre vacinados e não vacinados. Não temos ainda muitas evidências de como a Covid se comporta, mas, a título de discussão, vamos idealizar a melhor situação possível. A de que haja vacina suficiente para imunizar a todos e a eficácia seja tão grande que se torna muito raro casos de contaminação nas pessoas que não se vacinaram. Sendo assim, o cara que não se vacina, nessa situação hipotética, estaria prejudicando apenas a ele mesmo. Será que mesmo assim é legítimo que o governo obrigue a ele a se vacinar? Esse é um dilema moral, pois choca com duas coisas que queremos preservar: a liberdade de escolha e o bem-estar das pessoas. Vou apresentar aqui duas posições opostas no debate que tentarão traçar soluções para isso: a libertária e a paternalista. Começando pela libertária, podemos a definir como sendo uma corrente filosófica a qual defende que, em última instância, devemos preservar a liberdade de ação das pessoas. Nessa visão, não seria legítimo obrigar alguém a realizar uma ação que ela não queira, justamente por estar infringindo com o princípio de respeito à autonomia. Na versão mais radical, geralmente será apresentado como argumento kantiano, considerando a autonomia como um direito fundamental e irrevogável, juntamente com a da vida e propriedade. Eu só estaria legitimado a interferir na liberdade de alguém se este estiver interferindo na liberdade de outros. Então, o faria somente para gerar mais liberdade. Com isso, essa posição tenderá a dizer que o governo não está legitimado em obrigar as pessoas a se vacinar justamente por implicar em uma quebra de autonomia, mesmo que essas pessoas estejam fazendo mal a elas mesmas. Vários vão questionar até mesmo a existência do Estado. Uma dificuldade que essa posição encontra é a de justamente ter que lidar com casos muito contra-intuitivos sobre a ação moral. Imagine que surge uma droga totalmente potente e viciante. Pense também que as pessoas estão tomando e morrendo aos montes, e somente a nossa ação pela força bruta faça com que elas possam parar. Se a gente considerar que a autonomia é algo que deva ser preservado acima de tudo, isso implicaria que nós não poderíamos salvar essas vidas, e milhares de pessoas iriam morrer. Como que uma atitude que nós julgamos ser correta pode implicar em algo tão repugnante? Parece contrariar fortemente nossas intuições em ética. Uma resposta que poderia se dar é que isso não viria a acontecer justamente porque deixar com que as pessoas escolham livremente é mais eficaz na geração de bem-estar. O problema todo é que se o libertário se apoiar nessa justificativa, então a ideia que ele tem de que a liberdade deve ser preservada não é através de um direito fundamental, mas simplesmente dizendo que ela é melhor em termos práticos. Se esse for o caso, ele também teria de assumir que, se uma ação cercear a liberdade de alguém, porém for igualmente benéfica em termos práticos, essa ação seria igualmente legítima, né? Então, o libertário precisa lidar com esse problema, e se caso você tiver aí alguma sugestão de como responder a isso, escreva aí nos comentários. Dados esses fatores, vamos então para a posição paternalista sobre esse assunto. O paternalismo é a interferência nas ações de uma pessoa contra a vontade delas, com a justificativa de que isso será melhor para elas próprias. O defensor do paternalismo faz uma diferença entre interesse manifesto e interesse esclarecido, alegando que nem tudo aquilo que julgamos ser do nosso interesse é de fato do nosso interesse. Sendo assim, muitas condutas que eu suponho ser boas para mim
na verdade são equivocadas, e geralmente isso acontece pela falta de informação que eu tenho sobre um dado assunto. Então, ele pensa que nesses casos é legítimo com que eu interfira na ação desse sujeito para que o interesse esclarecido dele seja realizado. Com base nisso, o paternalista dirá que sim, é legítimo com que você obrigue as pessoas a se vacinarem por mais que elas não queiram. E ele também dirá que as pessoas que não desejam isso, na verdade, possuem má informação sobre o assunto ou estão sendo manipuladas por algum tipo de bloqueio. Também chamam a atenção que uma não proibição acaba por prejudicar justamente os mais pobres, pois são justamente eles os mais afetados pela baixa escolaridade, o que, inevitavelmente, acaba os deixando menos capazes de tomar decisões racionais, pela pouca informação disponível. Nós temos vários exemplos de medidas paternalistas na nossa sociedade, como, por exemplo, a de usar capacete em uma moto. Não usando, você vai estar prejudicando a ninguém, a não ser você mesmo. Porém, o paternalista dirá que você deve usar capacete justamente porque é do seu interesse esclarecido preservar a sua saúde, muito mais do que o conforto numa pilotagem. Ao passo que o libertário geralmente vai se apoiar em defesas kantianas, dizendo que a liberdade é um direito fundamental, o paternalista, por outro lado, tenderá a ser utilitarista, se apoiando na ideia de que, em última instância, devemos preservar o bem-estar geral. Tal como a posição libertária, alguns problemas poderiam ser mencionados. Em primeiro lugar, uma posição radical sofre com o problema de ser ineficaz. Isso porque, por mais que eu seja falível nas minhas ações, não parece que outras pessoas ou o Estado tenham uma capacidade maior de decisão do que eu. Então, é melhor que eu decida do que eles. Por exemplo, seria muito estranho pensar que o governo pode decidir por mim qual que será meu café da manhã, minhas atividades de lazer, com quem que eu vou me relacionar e etc. Para essas situações, parece que o melhor a se fazer para o bem-estar do indivíduo é preservar a sua capacidade autônoma, por mais que ele possa ser mal sucedido em alguns casos. Por isso, em alguma instância, deve-se preservar a noção de liberdade individual. Outro problema são as consequências das próprias decisões do Estado. Por mais que se queira fazer algo como vacinar as pessoas para ter mais gente imune, tem que se ter em mente que nem sempre aquilo que é idealizado consegue se colocar em prática com êxito. Por exemplo, se houver uma revolta das pessoas com base na sua decisão, a sua ação teria sido pior do que a não obrigação. Portanto, uma noção de paternalismo também precisa levar isso em mente. Um paternalista pode responder a isso dizendo que só estamos justificados a intervir na liberdade das pessoas quando temos de fato boas evidências que essa ação irá gerar maior bem-estar. Sendo assim, não é só a intenção de fazer o bem que basta. Analisando esse debate, minha intuição é que sim, medidas paternalistas em alguns casos serão legítimas, mas precisam ser aplicadas com extremo cuidado justamente para que não se gere a partir daí um mal maior, seja por ineficácia do Estado ou mesmo por má intenção que se tem a partir do momento em que se permite o cerceamento de liberdades individuais. Uma posição intermediária é o paternalismo minimalista, que visa preservar a autonomia das pessoas, mas o faz dando boas informações para que elas fiquem desincentivadas a tomarem decisões ruins. Nós também temos isso na nossa sociedade. Ao invés de proibir as pessoas de fumarem, colocamos enfaticamente nas caixas de cigarro que esse produto, ao ser consumido, possivelmente causará um câncer. Nem sempre isso funciona, mas o quanto mais a gente conseguir conciliar bem-estar com autonomia, mais poderemos colher bons frutos desse tipo de conduta. No caso das vacinas especificamente, não parece que a mera informação adianta, e já temos evidências empíricas disso. Em uma pesquisa que se investigou as campanhas pró-vacina, percebeu-se que elas aumentaram em nada o número de pessoas que pensavam que a vacina de fato eram benéficas, apesar de diminuírem ali uma correlação que se tinha na ideia de que a vacina causava autismo. Então, para esse caso, parece que tem sido mais eficaz obrigar as pessoas a se vacinar. Eu vou deixar o link aí da pesquisa no vídeo, lá na descrição. Para a leitura, recomendo o verbete Paternalismo, que está na Stanford Encyclopedia. Também o livro Sobre a Liberdade, do autor John Stuart Mill. Espero que tenham gostado do vídeo, peço aí que deixem um like para fortalecerem o trabalho e se inscrevam no canal. Também peço para que escrevam nos comentários a opinião de vocês nesse debate e também as objeções que vocês têm com relação à minha forma de pensar.
Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima. Valeu!